Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu tenho a alegria de compartilhar com vocês o passo a passo da boneca Alegria. Essa boneca foi inspirada no personagem Alegria do filme Divertidamente e ela ficou simplesmente maravilhosa. Ela ficou com uma medida de 38 centímetros, ficou bem grande. E apesar de ser muito linda, cheia de detalhes, ela é bem fácil de confeccionar. E esse passo a passo está bem explicado, bem detalhado e até quem é iniciante vai conseguir fazer com facilidade. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. E deixa também o seu like e um comentário, que é muito importante, me ajuda muito aqui no YouTube e me incentiva a trazer mais vídeos de passo a passo aqui para o canal. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. E agora eu vou estar passando para vocês o material necessário para a gente confeccionar essa peça. Nós vamos precisar da cola para artesanato, alfinetes, marcadores, o enchimento siliconado, bastão de cola quente. O olho eu estou usando na numeração 8. Agulhas para tapeçaria sem ponta e com ponta para a gente bordar o rostinho. A agulha para crochê eu estou usando a número 3. Tesoura para os arremates. E aqui nós vamos precisar do preto, do branco e do rosa para bordar o rostinho. Então eu estou usando aqui, olha, sobrinhas do preto, branco e rosa para bordar o rostinho. E para confeccionar a boneca, nós vamos estar utilizando o chantilly. E esse aqui é o azul turquesa. Tá faltando aqui para mim o verde do vestidinho, que na loja que eu fui buscar, o verde estava em falta. Eu pedi pela internet e estou aguardando a entrega. Mas como é uma encomenda, eu já vou começar a fazer o corpo. E aí amanhã chega o verde, a gente faz junto o vestidinho. Eu vou iniciar com um fio na cor chantilly. Eu vou fazer o nozinho inicial e um total de 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu fiz aqui 8 correntinhas. Eu vou pular essa da agulha e na próxima eu vou fazer 3 pontos baixos dentro da mesma correntinha. A gente vai iniciar com um aumento triplo. Feito aqui os 3 pontos baixos dentro da mesma correntinha, eu vou fazer agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora aqui, na última correntinha, nessa última correntinha, eu vou fazer um total de 4 pontos baixos dentro da mesma correntinha. 1, 2, 3 e 4. Ficando assim. E agora eu vou fazer 6 pontos baixos nessa outra alcinha da correntinha e termino essa volta com um total de 18 pontos baixos. Então eu venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo e eu vou arrematar essa sobrinha de fio nessa volta. No próximo ponto, um ponto baixo, no próximo 3, 4, 5
E aqui no último ponto, 6. Agora, a gente vai começar a usar o marcador. E nessa volta, nessa primeira volta, eu fiquei com um total de 18 pontos baixos. E agora, nós vamos marcar o primeiro ponto de cada volta. Para iniciar a volta de número 2, eu vou vir nesse meu primeiro ponto baixo. E aqui, eu vou iniciar fazendo um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E eu vou marcar o primeiro ponto dessa volta. E essa agora é a volta de número 2. Nós vamos fazer na volta de número 2, 3 aumentos seguidos. Eu fiz um no próximo ponto. Faço mais um aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E no próximo, mais um aumento. 3 pontos baixos seguidos. Agora, eu vou fazer um total de 5 pontos baixos. Um para cada ponto de base. 1 e 5. Eu fiz aqui, então, 5 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer 4 aumentos seguidos. Então, no primeiro ponto, um aumento, 2 pontos baixos. No segundo ponto, um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto. No próximo, um aumento, 3. E o meu quarto aumento. E agora, eu vou fazer 6 pontos baixos, um para cada ponto de base, e concluo essa volta com 25 pontos baixos. Então, na volta de número 2, eu fico com 25 pontos baixos. Vou tirar o marcador e vou iniciar a volta de número 3, fazendo um ponto baixo. Volto o marcador e o próximo ponto é um aumento. E a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Uma no próximo ponto, ponto baixo, e no próximo aumento, 2. Ponto baixo. No próximo aumento, 3. Um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. E agora eu faço 5 pontos baixos, um para cada ponto de base. 1 e 5. E novamente eu vou fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento, agora por 4 vezes. Uma vez, um ponto baixo e um aumento. 2, um ponto baixo e um aumento, 4 vezes. Agora eu vou fazer 6 pontos baixos e vou concluir essa volta com 32 pontos baixos. Então, na volta de número 3, a gente vai ficar com 32 pontos baixos. Agora, eu vou fazer o primeiro ponto da volta de número 4, vou voltar o marcador, e a volta de número 4 e a volta de número 5 são voltas de ponto sobre ponto. E na volta de número 4 e na volta de número 5, eu permaneço com 32 pontos baixos. Então, vou fazer a volta de número 4 e a volta de número 5 e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a volta de número 5 com 32 pontos baixos. Então, a volta de número 4 e a volta de número 5, ponto sobre ponto. E agora, eu vou fazer aqui 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos para centralizar a peça, olha, para ficar bem no meio. E eu vou começar a volta de número 6 a partir do próximo ponto. Então, aqui eu caminhei com 5 pontos baixos até o meinho da peça para iniciar a volta de número 6 do meio aqui da peça.
E agora eu vou iniciar a volta de número 6. Vou fazer o primeiro ponto baixo da volta de número 6 e vou voltar o marcador. E na volta de número 6, eu vou fazer 5 pontos baixos, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, e agora eu vou fazer uma diminuição e um ponto baixo por 7 vezes. Então, eu pego a alcinha da frente do ponto, a alcinha da frente do próximo ponto, eu trago a laçada, eu dou uma tensionada no fio e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, eu fiz uma diminuição, vou fazer a segunda. Alcinha da frente, tensiono o fio, ponto baixo. E um ponto baixo normal. Agora, eu vou fazer a terceira diminuição. E um ponto baixo normal. E eu vou fazer assim por 7 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo. Então, agora é só seguir fazendo a quarta diminuição até chegar na 7ª diminuição e um ponto baixo. Eu fiz aqui, então, 7 diminuições e um ponto baixo e concluo essa volta fazendo os 6 pontos baixos restantes, ficando na 6ª volta com 25 pontos baixos. Eu iniciei a volta de número 7 fazendo 5 pontos baixos. Coloquei o marcador no primeiro ponto e agora eu vou fazer 7 diminuições seguidas. 1, 2, 3, 7. E agora, feito as 7 diminuições, eu vou fazer os 6 últimos pontos baixos, concluindo essa volta com um total de 18 pontos baixos. Eu iniciei a volta de número 8 com 5 pontos baixos, coloquei o marcador no primeiro ponto dessa volta e agora eu vou fazer 4 diminuições seguidas. 1, 3 e 4 diminuições seguidas. Concluo essa volta fazendo os 5 pontos baixos restantes. E na volta de número 8, eu fico com um total de 14 pontos baixos. Eu vou iniciar agora a volta de número 9, e a volta de número 9 eu inicio fazendo uma diminuição. Então, o meu primeiro ponto da volta de número 9 é uma diminuição, e essa diminuição eu já marco como sendo o meu primeiro ponto. Agora, eu vou concluir a volta de número 9, fazendo ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto de base, e vou terminar a volta de número 9 com 13 pontos baixos. Concluí a volta de número 9 com 13 pontos baixos, vou iniciar a volta de número 10, e a volta de número 10 é ponto sobre ponto, e eu vou ficar nessa volta com os mesmos 13 pontos baixos. Então, nessa volta, a gente faz ponto sobre ponto, um ponto baixo em cada ponto de base. Eu concluí a volta de número 10 e agora eu vou começar a encher aqui o pezinho. Aqui, olha, essa parte a gente consegue colocar tranquilamente com o dedo. E essa parte aqui do enchimento é uma parte muito importante, porque a gente tem que ir posicionando o enchimento no lugar correto,
A gente não pode pôr muito enchimento para não abrir o ponto, porque se abrir o ponto, a gente não tem mais o que fazer, tá? A gente vai ter estragado o nosso ponto. E a gente também não pode pôr muito para ele não ficar molenga. Então, a gente tem que ir colocando o suficiente para ele ficar firme, sem abrir os pontos. Se os pontos abrirem, não tem o que fazer. Aí, a gente vai ter que começar tudo de novo. E eu vou colocar faltando aqui, olha, uma volta para encher até em cima, para não atrapalhar eu continuar trabalhando. E agora, eu vou fazer a volta de número 11. E para fazer a volta de número 11, eu vou iniciar fazendo o meu primeiro ponto, um aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E eu vou marcar o primeiro ponto dessa volta. E agora, eu vou fazer aqui um total de 11 pontos baixos. 1, 2, eu fiz aqui 11 pontos baixos e agora eu vou fazer nesse último ponto mais um aumento, concluindo a volta de número 11 com 15 pontos baixos. Vou iniciar a volta de número 12 com um aumento. Vou voltar o marcador no primeiro ponto. E agora, eu vou fazer na volta de número 12, ponto sobre ponto, concluindo a volta de número 12 com 16 pontos baixos. Eu vou iniciar agora a volta de número 13, fazendo um aumento. Volto o marcador no meu primeiro ponto. E agora, na volta de número 13, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto e vou concluir essa volta com 17 pontos baixos. Eu vou iniciar agora a volta de número 14, vou fazer aqui um ponto baixo e voltar o marcador. E agora, da volta de número 14 até a volta de número 21, eu vou fazer voltas de ponto sobre ponto, ficando em cada uma das voltas com 17 pontos baixos. Então, serão 7 voltas de ponto sobre ponto, todas com 17 pontos baixos. Eu vou concluir a volta de número 14 e vou fazer mais 6 voltas até eu chegar na volta de número 21, com 17 pontos baixos cada volta, e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a volta de número 21, então eu fiz da volta de número 14 até a volta de número 21 com 17 pontos baixos, e agora a gente vai iniciar a volta de número 22, fazendo aqui 2 diminuições seguidas. Uma, e eu já vou pôr o marcador. E a segunda diminuição. E agora, nessa volta, eu sigo fazendo ponto sobre ponto e vou concluir essa volta com 15 pontos baixos. Eu iniciei a 23ª volta com 7 pontos baixos, coloquei o marcador no primeiro ponto. E nessa volta, se o seu marcador não estiver na mesma posição que o meu, você pode caminhar em pontos baixos para iniciar essa volta, de forma que os aumentos fiquem bem de frente com o pezinho. E agora, aqui,
eu também já comecei a encher a perninha, sempre deixando de 2 a 3 voltas sem encher, para não atrapalhar a gente continuar a tecer a boneca. Fiz então 7 pontos baixos e agora eu vou fazer 4 aumentos seguidos. Então, aqui, 2 pontos baixos é o meu primeiro aumento. No próximo, 2 pontos baixos, meu segundo aumento. 3. E 4 aumentos seguidos. Os aumentos ficam bem na direção da frente do pezinho. E agora eu vou fazer os 4 últimos pontos baixos e vou ficar nessa volta com um total de 19 pontos baixos. Eu iniciei a volta de número 24 e a volta de número 24 é uma volta de ponto sobre ponto e a gente vai ficar na volta de número 24 com os mesmos 19 pontos baixos. Eu iniciei a volta de número 25 com 7 pontos baixos, coloquei o marcador no primeiro ponto e agora eu vou fazer 4 diminuições seguidas. 1, 2, 4. Concluo essa volta fazendo os 4 pontos baixos restantes e fico na volta de número 25 com 15 pontos baixos. Concluí a volta de número 25, vou iniciar a volta de número 26 fazendo 2 aumentos. Então, esse é o meu primeiro aumento, vou voltar o marcador no meu primeiro ponto. E agora eu faço mais um aumento no próximo ponto, são 2 aumentos, e agora eu faço ponto sobre ponto, concluindo essa volta com 17 pontos baixos. Vou iniciar a volta de número 27 fazendo 2 pontos baixos. Então, no primeiro ponto, eu já coloco o marcador. No próximo ponto, eu também faço um ponto baixo. E no próximo ponto, eu faço um aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Agora, eu vou concluir essa volta fazendo ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto de base. Vou dar a volta na peça toda e vou ficar nessa volta com 18 pontos baixos. Eu iniciei a volta de número 28 fazendo 3 pontos baixos, coloquei o marcador no primeiro ponto e agora eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Sigo essa volta fazendo ponto sobre ponto e na volta de número 28 eu vou ficar com um total de 19 pontos baixos. Eu iniciei a volta de número 29 com 4 pontos baixos e agora o aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Sigo essa volta fazendo ponto sobre ponto e no final dessa volta eu vou ficar com um total de 20 pontos baixos. Eu iniciei a volta de número 30 e da volta de número 30 até a volta de número 34 são voltas de ponto sobre ponto. Em todas as voltas eu vou ficar com 20 pontos baixos. Então, a volta de número 30 até a volta de número 34 são 20 pontos baixos. Então, eu vou fazer essas 5 voltas de ponto sobre ponto. E quando eu chegar na volta de número 34, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui até a volta de número
34. Concluí a volta 34 e cortei o meu fio. Agora eu vou fazer esse arremate aqui com vocês e a gente vai trocar de cor. A gente vai trocar de cor para fazer a roupa de baixo. E eu vou estar usando para fazer a roupa de baixo o rosa pink. E você pode estar usando a cor que você tiver disponível. Você pode fazer com o branco, você pode fazer com o azul, a cor que você tiver disponível. Eu vou fazer com o rosa pink, porque do branco eu tenho pouco, então eu não vou poder fazer com o branco, mas você pode fazer com o branco ou com qualquer cor que você tiver disponível. A roupa de baixo não aparece, o vestidinho cobre. E eu estava aguardando chegar a linha pro vestido. E eu vou passar para vocês, a linha do vestido eu vou fazer com um verde limão. Então, chegou hoje a linha pro vestido e eu vou dar continuidade à boneca. E eu parei aqui, olha, na volta de número 34. Cortei o meu fio e a gente vai fazer esse arremate juntos. Esse aqui é o primeiro ponto da volta de número 34, eu vou tirar o marcador. Essa sobra de fio, eu vou puxar ela toda pra frente, assim. E aqui, no pontinho marcado, eu pulo, venho no ponto da frente, eu vou passar a agulha de trás para frente, vou pegar essa sobra e vou passar ela aqui para trás. Assim, eu vou voltar aqui, bem aonde tá saindo essa laçada, aonde tá saindo essa sobrinha. Vou pôr a agulha de baixo para cima e vou passar essa sobra para baixo. Aqui. Agora aqui, se formou uma alcinha, eu vou vir com a agulha embaixo dessa alcinha e vou puxar essa sobra aqui para frente. Vou vir bem nesse pontinho falso que eu tô fazendo, coloco a agulha embaixo dele e passo essa sobra aqui para trás. Opa! Assim. Agora, a gente vai iniciar a volta 35. E para fazer a roupa de baixo, a gente vai ver aqui, olha, bem no meio, na parte de trás, a gente dobra assim, para ver aqui bem no meio, e a gente vai iniciar bem no meio, na parte de trás da perna. Eu vou vir aqui, e eu vou posicionar essa linha pegando só a alcinha de trás. Eu vou fazer aqui uma correntinha. E esse aqui eu não vou contar como ponto. Esse ponto eu faço quando eu estiver fechando essa volta. E agora eu vou fazer a volta de número 35. E eu vou fazer na volta de número 35, 20 pontos baixos. Eu vou continuar fazendo ponto sobre ponto. Então, eu posiciono no pontinho da frente e inicio contando esse aqui como meu primeiro ponto. Esse aqui eu faço quando eu estiver voltando. Então, quando eu estiver fechando essa volta, eu venho mostrar para vocês. Mas aqui é só a gente seguir fazendo um ponto baixo. Para cada ponto de base, a gente vai terminar a volta de número 35 com os mesmos 20 pontos baixos. Então, eu vou seguir fazendo os meus pontos baixos e quando eu estiver concluindo essa volta, eu volto só para mostrar para vocês aqui, olha, como a gente faz a troca de cor. E esse pontinho eu não tô contando, eu tô contando a partir desse primeiro aqui que eu fiz. Então, eu vou dar a volta toda, quando eu chegar aqui eu volto. E eu cheguei aqui no finalzinho. Então, até aqui eu tenho 19 pontos baixos. O meu 20º ponto baixo, eu vou fazer bem no pontinho onde eu posicionei o fio. 20 pontos baixos. Então, aqui, aonde eu posicionei o fio,
eu faço o 20º ponto da volta de número 35. E agora eu vou iniciar a volta de número 36 e eu começo a marcar os pontos, e da volta de número 36 até a volta de número 37, essa volta e a próxima, são voltas de ponto sobre ponto, e nas duas voltas, na volta de número 36 e na volta de número 37, eu também fico com 20 pontos baixos. Então, eu vou fazer a volta de número 36, vou fazer a volta de número 37 de ponto sobre ponto, ficando com 20 pontos baixos, e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui, então, até a volta de número 37 com 20 pontos. E agora, a gente vai começar a unir a perninha. Então, uma perna você faz, corta o fio e faz o mesmo arremate que a gente fez para trocar de cor. A outra perna, você deixa o fio que a gente vai unir as duas agora. Aqui, olha, a gente vai posicionar certinho as duas pernas, os dois pezinhos certinho, viradinho para frente, assim. E agora, a gente fecha assim, olha, para ficar retinho. Então, a gente deixa assim, ó, as duas bem certinho, bem posicionada, vira de frente, vê se tá certinho, que agora a gente vai unir as duas perninhas. Então, eu vou colocar um marcador bem aqui. Nessa aqui que eu já terminei, que eu cortei o fio, eu vou colocar o marcador bem aqui. E essa daqui que eu estou fazendo agora, eu vou tirar o marcador daqui e eu vou colocar ele bem aqui, bem aonde ficou o meio dessa união, olha. Então, aqui eu vou caminhar em pontos baixos até esse marcador. Então, aqui eu não conto como outra volta. Eu continuo fazendo a volta 37. Eu vou caminhar até o marcador para iniciar a volta 38. Então, aqui eu vou continuar fazendo ponto baixo até eu chegar no pontinho marcado. Assim. Agora aqui, nós vamos unir as duas perninhas. Eu cheguei no pontinho marcado, eu vou tirar o marcador. E aqui eu vou fazer um ponto baixo no pontinho aonde eu estava com o marcador. Eu vou fazer uma correntinha e eu vou vir para essa perna, bem nesse pontinho marcado, tiro o marcador. E nesse pontinho marcado, eu faço aqui um ponto. Deixa eu puxar que alongou meu fio. Eu faço aqui um ponto baixo. Assim, unindo as duas perninhas. Elas vão ficar nessa posição. E agora, nessa perna aqui, que eu acabei de fazer o ponto baixo, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E eu vou marcar esse primeiro ponto baixo que eu fiz aqui. Ponto baixo, correntinha, ponto baixo. Eu vou marcar esse primeiro ponto baixo. Esse aqui é o meu primeiro ponto. E agora eu vou fazer ponto sobre ponto. Essa agora é a volta de número 38. Nessa perna aqui eu fico com 20 pontos. Então, eu fiz um ponto para unir, fiz aqui mais um ponto, tenho 2, vou fazer mais 18 pontos baixos. Vou ficar nessa volta de número 38 com 20 pontos baixos aqui nessa perna. Então, aqui é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E quando eu chegar aqui, nesse pontinho marcado, eu volto com vocês. Então, aqui, eu dei a volta toda na perninha e tenho 20 pontos baixos. E eu cheguei aqui do outro ladinho. Então, aqui eu já tenho o primeiro ponto que eu fiz para unir
Então, dá um total de 20 pontos. E agora, eu vou vir aqui nessa correntinha que eu fiz entre uma perninha e a outra. E aqui eu vou fazer um aumento. Então, aqui nessa correntinha, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2 pontos baixos na correntinha. E eu cheguei na outra perna. Então, aqui na outra perna, eu também vou fazer ponto sobre ponto. Eu já tenho um ponto, eu vou fazer 20 pontos aqui nessa perna. Aqui, ó, eu posso marcar esse meu primeiro ponto aqui como sendo o primeiro ponto, porque da volta 37 eu já passei para fazer a volta 38 nessa perna aqui. Então, é esse ponto que eu fiz aqui, é o primeiro ponto. E eu tenho que fazer 20 pontos, então 1, 2, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, vou ficar com 20 pontos nessa perna aqui também, e quando eu chegar no pontinho marcado, eu volto com vocês. Eu dei a volta aqui nessa outra perninha, esse aqui é o meu primeiro ponto, então se a gente contar daqui até aqui, eu tenho 20 pontos, então esse marcador, eu não vou precisar dele aqui, porque essa volta eu iniciei nesse marcador. Então, eu tenho que chegar até aqui. Então, agora aqui nessa correntinha, desse lado aqui, a gente fez um aumento. Desse lado, eu vou vir na mesma correntinha e vou fazer um aumento aqui também. Então, eu pego a outra alcinha da correntinha e faço um aumento aqui também. Faço 2 pontos baixos. E agora, eu fiquei com 44 pontos baixos, 20 nessa perna, 20 nessa perna, 2 pontos baixos desse lado da correntinha e 2 pontos baixos desse lado da correntinha. Cheguei no pontinho marcado, então eu concluí a volta de número 38. Vou iniciar a volta de número 39. Vou fazer um ponto baixo e vou voltar aqui o marcador. Esse é o primeiro ponto da volta de número 39. E agora é só seguir fazendo ponto sobre ponto. Essa volta não tem aumento. A gente vai ficar com os mesmos 44 pontos baixos. E agora eu vou dar a volta toda por aqui, olha. Pelos pontinhos baixos que a gente fez aqui, pelos pontinhos baixos que a gente fez aqui, e eu tenho no total 44 pontos baixos. Então, só para mostrar para quem é iniciante, cheguei aqui na correntinha, agora é só seguir fazendo. Ponto baixo, no outro pontinho baixo da correntinha, ponto baixo. E agora eu continuo fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. E eu vou concluir a volta de número 39 com um total de 44 pontos baixos. Então, agora eu vou seguir fazendo. Tá? Só queria mostrar para quem é iniciante que eu não fecho aqui as perninhas agora, eu continuo abrindo. Eu chegar nesse marcador e for iniciar a volta de número 40, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda e eu cheguei aqui no pontinho marcado. Então, eu concluí a volta de número 39 com 44 pontos baixos. Eu vou iniciar a volta de número 40 e vou marcar esse primeiro ponto. E da volta de número 40 até a volta de número 46, nós vamos fazer voltas de ponto sobre ponto. Em todas as voltas, eu vou ficar com os mesmos 44 pontos baixos. Então, eu vou seguir fazendo, vou fazer a volta de número 40, que é essa que eu iniciei agora. E vou chegar até a volta de número 46. E quando eu chegar na volta de número 46, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Então, da 40 a 46 são 7 voltas só de ponto sobre ponto,
ficando com 44 pontos em cada volta. Eu concluí aqui a volta de número 46 com 44 pontos baixos. Eu vou iniciar a volta de número 47, fazendo um total de 5 pontos baixos. Eu fiz aqui, então, 5 pontos baixos da volta de número 47 e agora eu vou fazer uma diminuição. Uma alcinha desse ponto, uma alcinha do ponto da frente, trago a laçada e faço uma diminuição. E eu vou fazer assim por 6 vezes. Então, a minha primeira diminuição, agora eu faço mais 5 pontos baixos, 3, 4, 5 pontos baixos e a segunda diminuição. E eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Eu fiz aqui, então, 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Restaram 2 pontos baixos, eu faço 1 e 2, os 2 últimos pontos baixos, e eu termino a volta de número 47 com 38 pontos. Vou iniciar a volta de número 48 fazendo ponto sobre ponto, e nessa volta de número 48 eu vou ficar com os mesmos 38 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui os 38 pontos baixos, ponto sobre ponto, e volto. Eu iniciei a volta de número 49 com 4 pontos baixos e agora eu vou fazer uma diminuição. E para a volta de número 49, nós vamos fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, essa é a minha segunda diminuição. Eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e volto. E eu fiz aqui 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E ficou 2 pontos por fazer. Vou concluir aqui esses 2 pontos, 1 e 2, e eu vou cortar esse fio. Aqui eu vou fazer o mesmo arremate que a gente fez aqui na perninha, porque agora a gente vai mudar de cor. E de acordo com o que eu vou tecendo, eu já vou enchendo. Olha, já enchi aqui a perninha e a gente já vai fazendo a bonequinha e já vai enchendo, sempre deixando umas 3 voltas sem encher para a gente poder continuar trabalhando. Então, aqui eu vou fazer o mesmo arremate que a gente fez aqui na perna para trocar a cor e volto com a cor de pele para a gente iniciar a volta de número 50. Eu fiz aqui o arremate da volta 49 e a volta 50 eu vou iniciar, eu vou posicionar o fio bem no pontinho falso que eu acabei de fazer, pegando só a alcinha de trás, trago aqui pra frente, faço uma correntinha. Então, eu vou contar esse ponto só quando eu tiver fechando essa volta, e nessa volta eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base. Eu vou ficar nessa volta com os mesmos 32 pontos baixos, só que nessa volta eu trabalho só na alcinha de trás do ponto. Aqui, se você quiser, você já pode cortar os 2 arremates, eu vou pôr aqui dentro. E nessa volta a gente vai fazer ponto sobre ponto, pegando só a alcinha de trás do ponto. E na volta de número 50, eu permaneço com os mesmos 32 pontos baixos. Eu concluí os 32 pontos da volta de número 50. E na volta de número 51, eu vou voltar a marcar o primeiro ponto de todas as voltas. E aqui eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, eu marco meu primeiro ponto.
Um, dois, três, quatro, cinco, 6 pontos baixos e uma diminuição. Alcinha da frente e eu faço uma diminuição. E eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes e eu vou concluir essa volta com 28 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 51 com 28 pontos. E agora, da volta de número 52 até a volta de número 60, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, da volta de número 52 até a volta de número 60, nós vamos fazer voltas de ponto sobre ponto. Em todas as voltas, a gente fica com 28 pontos baixos. Eu vou fazer aqui, então, todas essas voltas de ponto sobre ponto, e quando eu chegar na volta de número 60, eu volto com vocês para a gente dar continuidade ao trabalho. E ficou concluída a primeira parte da boneca. Esse vídeo continua na segunda parte, onde a gente completa o corpo da boneca. Serão um total de 4 vídeos, sendo esse o primeiro dos 4. O link com o passo a passo dos outros vídeos eu vou estar deixando na descrição desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!